Olá a todos, sejam muito bem-vindos no nosso Passaporte OAB, um grande evento da Verbo para preparar vocês nessa reta final do nosso exame de primeira fase. Eu sou o professor Lucas Fátio, vocês já me conhecem do nosso curso de extensão, do nosso curso intensivo também, e quero conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a matéria de Direito Civil. Nós vamos revisar de uma maneira rápida, mas objetiva, os principais pontos de tudo que nós vimos ao longo do nosso curso. Direito das obrigações, direito contratual e direitos reais. Eu pensei uma matéria em cada um desses ramos do direito civil para que a gente possa revisar as minhas apostas para a nossa prova logo mais daqui a 2 semanas. Então, acompanha comigo na tela a nossa revisão. Aqui o meu contato para vocês também, qualquer dúvida, por favor, me perguntem no Instagram, no e-mail, não fiquem com dúvidas, ainda mais nessa reta final. Então vamos começar pela matéria de direito das obrigações. E dentro da matéria de direito das obrigações, o que eu entendo ser importante, olha para mim, o que eu entendo ser importante da gente conversar agora. Cessão de crédito e assunção de dívida, dentro do ramo das transmissões das obrigações. Por que isso, professor? Porque tem alguns detalhezinhos dentro dessas matérias que podem sim ser explorados pelo nosso examinador, que já foram explorados pelo nosso examinador e que por isso é meu dever chamar a atenção de vocês nesse ponto. Então acompanha comigo na tela, primeiramente, a cessão de crédito. Dentro da cessão de crédito, nós temos dois sujeitos muito importantes. O cedente, que é o titular do crédito, e o cessionário, que é aquele que vai receber o crédito. Então, o que a gente deve observar de início na cessão de crédito? O artigo 286, que eu já trago direto para vocês na tela, que é para a gente poder acompanhar juntos a leitura. Olha só, o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Então olha para mim aqui. Nós temos no próprio artigo 286 3 exceções à regra que permite a cessão do crédito. Quais são elas? Primeiro, a natureza da obrigação. Algumas obrigações impedem essa transmissão do crédito. Algumas obrigações são chamadas de personalíssimas, ou seja, elas são intrínsecas à pessoa. A pessoa não pode transmitir esse tipo de obrigação, esse tipo de direito. Outra situação, a lei pode sim vedar essa transmissão. A própria lei pode definir uma obrigação como personalíssima e a própria lei pode impor essa restrição. Ou ainda as próprias partes, o credor e o devedor originários da relação, podem definir logo no começo da relação que este título, este crédito não poderá ser cedido. Uma cláusula no contrato. E com isso nós temos então as 3 exceções à regra de que sim, é possível eu transmitir uma obrigação. Volta comigo aqui na tela. Transmitir um crédito. Então tá, vamos continuar. Aqui nós temos algumas peculiaridades da cessão de crédito. Primeiro, eu destaco para vocês o que diz o artigo 290, que vai ser a grande diferença da assunção de dívida, também chamada cessão de débito. Olha para mim. O artigo 290 diz o seguinte: credor, tu quer ceder o teu crédito? Não tem problema, tu pode fazer. Agora, tu precisa notificar o devedor. O devedor precisa ser notificado. Presta bem atenção nessa palavra. O devedor precisa ser notificado. O devedor não precisa concordar com a situação. Basta tu chegares e dizer para o teu devedor: olha, devedor, estou cedendo o meu crédito para o Lucas. Agora quem vai te cobrar é o Lucas. Estás avisado. Ponto final. Basta notificar o devedor. Certo? Guardem essa diferença, porque logo em seguida nós vamos ver a cessão do débito. Então volta para a tela comigo.
Responsabilidade do cedente. Qual é a responsabilidade do cedente? E aqui eu trago os artigos 295 e 296 para vocês acompanharem comigo a leitura. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que ele cedeu. Vamos parar por aqui. Então, na cessão por título oneroso, ainda o cedente, ainda que não se responsabilize, ele fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que ele cedeu. Professor, que artigo meio confuso. Olha para mim. Esse artigo traz o seguinte, a primeira parte do 295 traz a seguinte disposição. Primeira informação, a cessão do crédito pode ser gratuita ou onerosa. Isso a gente já estudou. Agora, se for uma cessão onerosa, se eu estiver diante de uma cessão onerosa, ou seja, eu vou ceder o meu crédito para o Lucas e o Lucas vai me pagar 5 mil reais para um crédito que é de 10 mil, porque como eu não tenho uma perspectiva de receber, eu prefiro receber 5 mil agora do que 10 mil daqui a sei lá quanto tempo, então eu vou vender para o Lucas, vou ceder para ele o meu crédito. Muito bem, fiz isso. Nesse caso, a regra é que eu, cessionário, eu, quem estou cedendo o meu crédito, não vou precisar me responsabilizar pela garantia de que o devedor vai pagar. Ou seja, eu, Lucas, quem estou cedendo o meu crédito ao Lucas, não vou responder pelo pagamento. Não vou responder se o devedor não conseguir quitar aquela dívida. Agora, eu respondo pela existência do crédito. Como assim? Eu respondo pela possibilidade do Lucas de cobrar do devedor. Isso é diferente, pessoal. Em que sentido? Uma coisa é eu responder pelo pagamento. Ah, se o devedor não pagar, eu vou pagar. Agora, outra coisa é eu assegurar ao Lucas. Lucas, se tu fores cobrar essa dívida, ela existe, o crédito existe e o devedor deve te pagar. Agora, se ele vai te pagar, isso eu não posso garantir. Então, volta comigo aqui na tela. É isso que nos diz essa primeira parte, que na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que ele não se responsabilize pelo pagamento, e essa parte o legislador comeu, pelo pagamento, ele fica responsável ao cessionário, aquele que está recebendo o crédito, pela existência do crédito ao tempo em que ele cedeu. Ou seja, no momento em que o cedente transfere o crédito ao cessionário, ele, de maneira onerosa, ele está atestando que aquele crédito existe e que ele poderá ser cobrado futuramente. Muito bem. A mesma responsabilidade, continuando o artigo, lhe cabe nas cessões por título gratuito se proceder de má-fé. Ou seja, mesmo que a cessão tenha sido por título gratuito, se houver má-fé do cedente, ou seja, o cedente sabe que aquele crédito não existe, mas ele quer se livrar da situação, ele passa para o cessionário o crédito, agindo de má-fé, ele será, sim, responsável pela existência do crédito na data da cessão, como diz o 295 na sua íntegra, certo? Para complementar, o 296 diz aquilo que eu acabei de ver com vocês. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor, ou seja, o cedente não responde pela condição do devedor de pagar, apenas pela existência do crédito. Muito bem, vamos avançar. E agora nós temos a assunção de dívida ou a cessão do débito, também chamado de uma maneira mais simples. E aqui nós temos o devedor e o assuntor, nomezinho esquisito, mas é a nomenclatura dada ao sujeito que vai assumir o débito na relação. Então, de maneira bem rápida, olha o que diz o 299.
é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Ponto principal aqui. E agora olha para mim. Eu acabei de falar para vocês que na cessão de crédito basta a notificação do devedor para que ela valha, para que ela tenha validade. Aqui, na assunção de dívida, não basta eu notificar o credor, não basta o devedor avisar: olha, credor, estou transmitindo meu débito para o Lucas e agora quem vai te pagar é o Lucas, cobra dele, te vira. Não posso fazer isso, não posso. Eu preciso do consentimento do credor. O credor tem que anuir com essa cessão. Então não basta a mera notificação, eu preciso obter quase uma autorização do credor para que eu, devedor, possa ceder o meu débito. Olha a diferença da situação. Então muito cuidado numa questão objetiva para não confundir isso aqui. Muito cuidado para numa questão objetiva não se atrapalhar e dizer que na assunção de dívida basta a notificação, na cessão de crédito precisa do consentimento. Muito cuidado aqui, certo? Vamos continuar que a gente ainda tem bastante coisa. Olha comigo na tela. Direito contratual. Aqui no direito contratual, nós estudamos horas sobre direito contratual. Nós temos uma gama enorme de matéria para ver. E agora é o momento de revisar pontos estratégicos. Por isso, eu trouxe aqui para vocês 2 temas para a gente abordar de maneira rápida, tá? Mas que eu acredito que tenham sim uma certa chance de cair na prova. Eu acredito que tenham uma certa importância ao nosso examinador, até por já terem sido prestigiados em outros exames e por ser uma matéria que possui diferentes pontos que podem ser abordados e utilizados para confundir aquele candidato que vai estar despreparado, que não é o caso de vocês. Então aqui, vícios redibitórios, rapidamente vamos recordar, olha para mim, o que é um vício redibitório. É um defeito oculto que torna a coisa, que reduz o valor da coisa ou torna ela inútil ou diminui a sua utilidade para aquela finalidade que eu a adquiri. Então é um vício ou um defeito oculto. E aqui eu faço o alerta que eu sempre faço para vocês quando falo dessa matéria. Não confundam com o direito do consumidor, matéria de vícios e defeitos do direito do consumidor. Aqui nós estamos no direito civil, matéria civil, relação entre particulares, não há hipossuficiente, não há uma relação de consumo, tá? Muito cuidado aqui. Então olha comigo na tela. Nós temos aqui o artigo 441, que traz esse conceito que eu passei para vocês. Vamos direto para as consequências de eu me deparar com um vício redibitório. Quais são as consequências que eu, comprador de um bem, quando me deparo com um vício redibitório, quais são as minhas alternativas, melhor dizendo, nessa situação? Redibir ou abater o preço. Redibir ou abater o preço. Eu tenho certeza que vocês estão craques nisso, vocês já sabem o que é cada uma delas, mas vamos revisar rapidamente. Redibir, então, é o ato de devolução do bem. É a ação em que eu vou buscar a devolução do bem ao vendedor e a restituição do valor pago. É o que nós chamamos de retorno, então, ao status quo ante. E isso eu faço através da ação chamada de redibitória. Então, se eu quero devolver um bem, que eu comprei um bem, identifiquei um vício oculto, quero devolvê-lo, vou fazer através da ação redibitória. Vou buscar redibir aquele bem e retornar então o patrimônio que eu expendi, que eu entreguei ao vendedor e devolver para ele o objeto que não me satisfaz mais, que não serve para a finalidade que eu adquiri, ou então esse objeto pode também ter sofrido apenas uma redução de valor. Ele ainda funciona, um pouco menos do que como deveria, com uma condição um pouco inferior, mas ele ainda funciona. Então ele teve apenas uma perda de valor.
e não uma completa inutilidade. Nesse caso, eu posso também, eu comprador, optar pelo abatimento do preço. Eu posso optar por dizer, olha vendedor, eu não quero a restituição total do valor. Eu quero que me devolvas 20%, 30% do valor pago, que foi o que o vício causou de redução do valor do bem. Então olha aqui comigo na tela. O artigo 442 traz a possibilidade de eu buscar a ação chamada de quanti minoris. E através dessa ação eu vou buscar a redução do valor, o reconhecimento pelo vendedor da redução do valor do bem e a devolução então dessa parcela que foi paga a mais por conta do defeito. Certo? Vamos continuar. É possível que, no caso de vício redibitório, além da devolução integral do valor ou da devolução parcial do valor por conta do defeito, que eu, comprador, acione o vendedor por perdas e danos? É possível? Já trago a resposta para vocês. Sim, nos termos do artigo 443, é possível sim que, olha para mim, o vendedor seja acionado por perdas e danos também, seja acionado numa ação indenizatória quando ficar demonstrado que o vendedor agiu de má fé, quando ficar demonstrado que o vendedor sabia do vício que havia no bem, sabia da situação defeituosa do bem, ocultou essa situação e vendeu ele como se estivesse em perfeito funcionamento. Nesse caso, sim, além de eu buscar a restituição integral do valor ou de eu buscar o abatimento parcial do preço, eu posso também buscar uma reparação a título de perdas e danos. Certo? Continua comigo aqui na tela. Prazo. Quais são os prazos importantes que a gente precisa saber no caso do vício redibitório? Prazo para bens móveis. Se eu me deparo com um vício redibitório e o bem que eu adquiri ele é um bem móvel, via de regra, eu tenho 30 dias a contar da tradição para acionar o vendedor. Tradição, a entrega do bem. Tradição é a entrega do bem. Bem imóvel, poxa, um bem imóvel, um bem maior, geralmente um valor maior também. Então aqui eu tenho um prazo de 1 ano, também a contar da tradição. Professor, esses prazos não têm exceções? Eu me lembro de já ter visto algumas exceções. Sim, claro, como toda regra nós temos uma exceção no direito. Então aqui eu trago para vocês de maneira esquematizada as exceções que vocês encontram lá no artigo 445. Então aqui, olha só, primeira exceção. Eu não vou observar aquele prazo de 30 dias para bens móveis ou 1 ano para bens imóveis quando o sujeito, no caso o comprador, já estava na posse do bem antes da tradição. Como assim? É o que nós chamamos de traditio brevi manu. É quando o comprador está na posse do bem antes de realizar o pagamento, antes de celebrar o contrato. Aquela situação que eu trouxe para vocês da possibilidade do comprador de um veículo mais caro, testar o veículo por uma semana, um test drive diferenciado, e depois ele vai lá e fecha o negócio. Nesses casos, o prazo é reduzido pela metade. Outra situação que eu vou destacar para vocês também é quando o vício é conhecido no momento posterior, quando o vício é mas tão oculto, que se manifesta no momento posterior. Aí nós temos um prazo de 180 dias para bens móveis e mantém-se o prazo de 1 ano para bens imóveis. O que muda é a contagem desse prazo, que passa a ser do momento da manifestação do vício. Outra situação muito importante, e eu peço para vocês a leitura do artigo 446, porque ali nós temos a diferença do prazo quando há uma garantia contratual. Olha para mim. Quando há uma garantia contratual, há uma diferença muito importante. Primeiro, aplica-se a garantia contratual. Se a garantia contratual é de 6 meses, aquela famosa garantia estendida, se essa garantia for de 6 meses, 2 meses, 3 meses, não importa.
Primeiro eu conto este prazo. Vencido o prazo da garantia contratual, começa a contar o prazo da garantia legal. No caso aqui do vício redibitório, 30 dias para bens móveis, 1 ano para bens imóveis. Certo? Vamos continuar. Volta comigo na tela. Evicção. Rapidamente, pessoal. Evicção. O que eu preciso saber sobre a evicção? Muito bem. Os sujeitos, o alienante, o adquirente, também chamado de evicto ou evencido, e o terceiro, que é o evictor ou evencente, aquele que vai mover então a ação judicial para receber o bem. Requisitos para que nós tenhamos então uma evicção manifesta. Requisitos. O bem tem de ter sido adquirido de modo oneroso, ou seja, eu tenho que ter adquirido aquela casa, aquele terreno de modo oneroso. Eu tenho que perder aquele bem, eu tenho que perder a posse ou a propriedade daquele bem. E essa perda tem que se dar por uma decisão judicial ou execução de ato administrativo. Olha para cá. Vamos recordar. A evicção é quando eu perco a posse ou a propriedade do meu bem por conta de uma decisão judicial ou ato administrativo. Como assim? Ato administrativo, um exemplo rapidinho para vocês. Sou parado numa blitz. Aí recém comprei o carro, uma semana. Comprei um carro numa revenda de carros usados. Achei que estava tudo certo, a documentação que tinham me apresentado do veículo. Sou parado na blitz, descubro que aquele veículo faz parte de uma outra ação judicial em que o verdadeiro proprietário está discutindo a propriedade dele e que o juiz mandou ser entregue esse veículo a ele. Poxa, peraí, eu não sabia de nada disso. O vendedor, na hora de me passar o veículo na loja, não falou nada. Muito bem, no momento da blitz vou perder o veículo por uma decisão administrativa, não é judicial. Outro caso, comprei um terreno no interior do estado. Depois eu descubro depois eu sou intimado dizendo que aquele terreno faz parte de uma ação de inventário, que está sendo objeto de uma ação de inventário, e que um dos herdeiros foi, então, contemplado com a propriedade daquele bem, e que eu vou ter que passar para ele, vou ter que sair, desocupar o terreno, que na verdade quem me vendeu não era proprietário e não poderia ter me entregue aquele bem. Aí é um caso típico de perda da propriedade, da posse, por uma decisão judicial. Reparem que nos dois casos a aquisição do bem foi onerosa. Eu, que perdi o bem, antes disso o adquiri de modo oneroso. Evicção de maneira extremamente rápida para vocês. Volta comigo na tela, porque a gente ainda tem um ponto que eu quero dar uma atenção especial dentro dos direitos reais, que é a uso capião. A uso capião, pessoal, é com certeza o tema dentro da matéria de direitos reais, com certeza é o tema mais cobrado, com certeza é o tema mais visto em provas dentro da matéria de direitos reais. Por isso, a nossa atenção tão especial a ele, inclusive por ter sido cobrado nos últimos exames, ter sido então uma questão, uma matéria prestigiada pelo nosso examinador. Então aqui, uma característica geral da uso capião, que eu lembro que quando nós estudamos, eu bati nessa tecla com muita força. Falei muito com você sobre isso, que é o rompimento do vínculo com o gravame anterior. Como assim, professor? Olha para cá. A uso capião, ela rompe qualquer vínculo que aquele imóvel que foi usucapido tenha tido. Se aquele imóvel usucapido, por exemplo, é objeto de garantia hipotecária, se aquele imóvel que foi usucapido era uma garantia hipotecária numa outra relação do antigo proprietário, então, com o credor, esse vínculo de garantia hipotecária que recaía sobre o bem, esse ônus, na verdade, ele é rompido, ele é extinto. Aquele bem deixa de ser uma garantia da relação inicial e passa a ser apenas propriedade do sujeito que fez, então, o processo de usucapião, que usucapiu o bem. Certo? Isso é o rompimento do gravame anterior, quando esta relação ela é quebrada pela usucapião. Eu trouxe para vocês aquele exemplo clássico da situação da pessoa que tem a casa na praia, nunca vai na casa da praia. Quando vê, tem uma família morando naquela casa já.
Pode ter invadido, pode ter comprado de algum vendedor fraudulento, pode ser. Agora, nesse caso, o que nós temos é o proprietário da casa oferece ela em garantia num outro negócio, sem saber como é que está a situação da casa, e depois ele é intimado na ação de usucapião. Olha, tu perdeu a propriedade do teu bem, porque por 10, 15 anos tu não estavas lá usando o imóvel, e agora a propriedade vai ser da família X. E nesse caso, rompe-se o dever, rompe-se o ônus hipotecário sobre aquele imóvel, mas muita atenção, não se extingue o dever do proprietário naquela relação com o credor de fornecer uma nova garantia. Ok? A casa, que era o objeto da garantia, sai fora, porque ela foi usucapida. Mas o dever de prestar a garantia para o credor permanece existindo. Certo? Continua, acompanha comigo aqui na tela. Eu trouxe também para vocês, para a gente fechar essa revisão, 3 situações, 3 espécies de usucapião, as mais comuns, mais importantes, eu diria, para que nós tenhamos na ponta da língua prazos e condições. Primeira delas, usucapião chamada de extraordinária, do 1238, que é para ser uma espécie de exceção, que na verdade acaba sendo a regra, mas tudo bem. O que nós temos no 1238 são 2 condições para a usucapião extraordinária. Primeira delas, nós temos aqui um prazo de 15 anos e a exigência da posse. Ou seja, basta eu ter a posse do imóvel, uma posse com as demais características da usucapião que nós já estudamos, aquela posse ininterrupta, aquela posse mansa, aquela posse pacífica, e por 15 anos me fazer então como se eu fosse proprietário daquele bem. Pagar as contas de luz, aparar o jardim, morar de uma maneira pública, não oculta, não me esconder dos vizinhos durante 15 anos. E ponto. São esses 2 os requisitos para a usucapião extraordinária do 1238. Continua no 1238, nós ainda temos uma outra situação de usucapião extraordinária, mais benéfica ainda. Porque, além de um prazo de 15 anos, agora nós temos um prazo de 10 anos. Nós temos um prazo de 10 anos se, da mesma forma, eu comprovar a posse nas mesmas condições e, além disso, eu fizer daquele local a minha moradia ou o local de produção do meu trabalho. Normalmente, quem vai usucapiar um imóvel faz aquele imóvel de moradia, né? Então, é quase que como essa exceção do 1238 fosse a regra, porque eu vou ter tempo, eu vou ter posse e moradia, com certeza eu vou ter moradia ou, no mínimo, produção, que é fazer daquele local o meu local de trabalho. Então aqui, se eu tenho ainda a característica da moradia ou da produção, eu recebo um benefício de uma redução de prazo para 10 anos. Vejam só, eu recebo uma redução de prazo para 10 anos. E aqui nós temos as 2 hipóteses de usucapião extraordinária. Reparem bem nesses requisitos, porque agora, na usucapião ordinária, que deveria ser a regra, nós temos uma peculiaridade muito distinta, que, ao meu ver, na minha crítica, faz com que a extraordinária acabe sendo a regra e a ordinária a exceção. Olha só, no caput do 1242, nós temos os requisitos da usucapião ordinária. E como requisito dela, nós temos um tempo também. Aqui nós temos um tempo de 10 anos. Poxa, professor, mas é um prazo menor que a regra ali da extraordinária de 15 anos. Muito bem, é um prazo menor. Mas olha os requisitos. Eu tenho a posse também nas mesmas condições. Tudo bem. Justo título. O que é justo título, professor? Justo título é qualquer documento que justifique, que fundamente aquela posse, aquela propriedade. E também há uma exigência ímpar com relação à extraordinária, que é a boa-fé. Eu preciso estar de boa-fé para poder me beneficiar
da usucapião ordinária do caput do 1242. Então, se eu não estou de boa fé, eu não posso me beneficiar dessa usucapião. Olha a diferença da segunda situação da usucapião extraordinária que eu trouxe para vocês, que também tem um prazo de 10 anos, também exige posse e traz a situação da moradia ou produção, que é quase uma regra nesses casos de usucapião, mas não solicita, não exige a boa-fé. Com isso, acaba se tornando muito mais fácil eu usucapiar um imóvel pela regra do 1238 do que pela regra do 1242. Muito mais simples, muito mais tranquilo. Então, cuidado aqui. Se tiver alguma exigência de boa-fé no enunciado, muita atenção, porque nós estamos falando de usucapião ordinária. Se não pedir boa-fé, cuidado, nós podemos ter uma das situações de usucapião extraordinária, tendo atenção ao prazo. E ainda temos uma outra situação de usucapião ordinária, que é a exceção da exceção da exceção, que traz uma redução de prazo para 5 anos, quando ocorre uma aquisição onerosa do bem e ainda tenha havido a anulação do registro no registro de imóveis por alguma situação fraudulenta, a certidão de matrícula no registro de imóveis teve que ser revista, foi anulada, ou seja, tem uma série de peculiaridades que torna essa situação aqui a exceção da exceção da exceção. Então, essas duas situações de início. E ainda, para fecharmos aqui a nossa super revisão. Usucapião urbana, que exige também 5 anos, que o imóvel usucapido tem que ter uma área máxima de 250 metros quadrados, que numa área urbana, convenhamos que é um terreno grande, é um espaço grande, se for um apartamento, se for uma casa, e tem que sim ser destinada à moradia. Tem de ser destinada à moradia. E mais, tem mais um requisito, que é não ser proprietário. Como assim, professor? A pessoa que vai se beneficiar desta usucapião não pode ser proprietário de outro bem imóvel ou imóvel. Tem que ser aquele bem usucapido o seu primeiro bem móvel ou imóvel. Bem imóvel, perdão. Tratando de usucapião de bem imóvel, ela não pode ser proprietária de outro bem imóvel. Eu não posso ter uma casa e usucapiar um apartamento na cidade, porque eu, teoricamente, não teria um bem na cidade. Não posso ser beneficiado nessas condições. Certo? Com isso, nós fechamos a nossa revisão. Nós fechamos o nosso passaporte. Eu sei que não deu para ver tudo. Eu sei que existem outras inúmeras matérias que a gente poderia abordar aqui, mas eu selecionei aquelas que eu acredito que tenham uma certa chance de serem cobradas e dentro daquilo que tem mais detalhes para chamar a atenção de vocês. Vocês ainda vão ter aula com o Prof. Carol, que vai trazer outras partes do direito civil para revisar com vocês. E aqui eu deixo então os meus sinceros desejos de uma boa prova a todos. Eu tenho certeza que todos vocês foram muito bem preparados, por mim e pelos colegas aqui da Verbo. Todos vocês têm a minha disponibilidade total para qualquer momento, qualquer horário. Mandem dúvidas pelo Instagram, mandem dúvidas pelo e-mail. Eu respondo vocês em seguida. Não fiquem com dúvidas. É no dia anterior à prova, professor, eu estou nervoso. Vamos lá, vamos conversar. É muito importante que vocês se dediquem nessa reta final a fazer exercícios. Fazer muitos exercícios. Muitos exercícios. Peguem e façam uma prova anterior por dia. Se dediquem nisso. Eu tenho certeza que vai ser um diferencial para vocês na hora da prova. Vocês têm que conhecer a banca. Não basta a gente estudar só a teoria. Nós temos que entender a prática e a forma da banca de cobrar. Como o meu examinador pensa. E isso vocês só vão adquirir esse conhecimento com a prática e com o treino. Então treinem. Desliguem os celulares, fiquem ali 3 horas, avisa a mãe, avisa pai, avisa a tia, ó, não bate na porta do quarto, não incomoda, estou estudando. Fica ali 3 horinhas, simula a tua prova, já vai se preparando, porque não é só a parte teórica, tem todo um conjunto.
e eu tenho certeza que vocês vão ter um ótimo resultado e nós nos vemos em seguida no preparatório para a segunda fase, certo? Um abraço a todos e uma boa prova!